Saudações, eu sou o Robson Marques, terapeuta holístico, aqui do canal no YouTube, O Cabalista, da página do Instagram O Cabalista, e também da página no Instagram Holos Instituto Terapêutico e Cabalístico. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo, que é o nosso CBC de número 11, conhecendo o baralho cigano de número 11, onde eu costumo passar para vocês conhecimentos, dicas, sugestões, sempre a respeito do oráculo cigano, do baralho cigano. E hoje não vai ser diferente. Tá? Então, antes de mais nada, eu já quero te fazer aquele convite. Se você gosta desse assunto, se você gosta da cartomancia, se você gosta do oráculo cigano, então já dá aquele like no vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se é a sua primeira vez aqui, caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, seja no seu Facebook, no seu Telegram, no seu WhatsApp, compartilhe esse vídeo e ajude o YouTube a nos ajudar a crescer um pouco mais, tá bom? Se tiver dúvida, crítica, sugestão, utilize o campo de comentários aqui abaixo do vídeo, tá? Se você assiste pelo YouTube, para você entrar em contato comigo para a gente dialogar e trocar algumas cartinhas, trocar alguma ideia, certo? Vamos lá ao assunto foco, ao assunto tema da vez aqui deste nosso vídeo. Esse vídeo está sendo publicado especificamente no dia 2 de novembro, tá? Se você vê ali outra data, ele está sendo publicado no dia 2 de novembro de 2020. Esse dia, ele é um dia especial principalmente para os católicos, tá? Nesse dia, a Igreja Católica, centenas de anos atrás, instituiu, nesse dia, não vou dizer um dia de comemoração dos mortos, mas ela reservou o dia 2 de novembro, um dia ao qual as pessoas podem prestar uma homenagem assim, de forma mais comunitária aos seus entes queridos que já faleceram, que já desencarnaram, ou seja, dia 2 de novembro é o dia de finados. Mas o que isso tem a ver, Robson, com o baralho cigano, com a cartomancia? Eu quero utilizar esse dia, já que neste dia, né, está vibrando a energia aí de despedida, a energia aí eu vou dizer assim, até um pouco, posso até dizer erroneamente, mas a energia de morte está parando pelo ar, né? Então eu queria utilizar esse momento para falar desse assunto na cartomancia, que é um assunto muito delicado, que muitas pessoas me questionam, que muitas pessoas me perguntam a respeito do assunto morte, coisa que normalmente eu não gosto de falar, não gosto de comentar muito a respeito deste assunto, tá? E a carta da vez aqui, que eu vou falar desse assunto para vocês aqui, é a carta de número 8, é a carta do caixão, tá? É a carta que naturalmente é uma carta temida, tanto por alguns oraculistas, cartomantes, quanto por alguns consulentes, porque ela está associada de forma direta e errônea, minha opinião, à morte física, tá? Eu não gosto de falar muito desse assunto porque eu sigo na cartomancia o viés terapêutico. Não gosto muito de seguir o viés da mancia em si, do oráculo puro, que é o quê? Que é a adivinhação, que é a previsão do futuro. Porque a minha forma de trabalho, o meu foco é fazer com que as pessoas que me procuram, seja lá com qual objetivo que elas têm em mente, eu tenho em mente que a pessoa está me procurando para abrir as cartas para ela, para responder, para orientar, para dar uma solução, para adicionar algo de positivo na vida da pessoa, né? Então, eu acredito que falar de morte em si não acrescenta nada na vida da pessoa. Essa questão aí de tratar a previsão do futuro, se vai morrer, se não vai morrer, quem vai morrer, quando vai morrer, eu não gosto de falar desse assunto porque, no meu ponto de vista, tá? Quero ressaltar aqui que eu não sou dono da verdade, mas esse é o meu ponto de vista e é a minha opinião, a qual eu defendo. Eu acredito que falar de morte em si não vai acrescentar nada de positivo na vida nem do meu consulente, nem na minha vida, tá? Então, me reservo o direito de não falar desse assunto especificamente
seguindo o viés de previsão, certo? Porém, toda regra tem sua exceção. E é uma das quais eu vou até passar para vocês aqui, enquanto oraculistas, enquanto cartomantes, enquanto aspirantes, estudantes da cartomancia, para que vocês possam refletir e tomar as próprias conclusões de vocês, tá? Bem, Robson, falando da cartomancia em si, a cartomancia, o baralho cigano pode falar de morte? Sim. O baralho cigano, ele fala de morte física, sim, tá? Existem cartomantes e cartomantes que defendem combinações e combinações de cartas para falar de morte física, tá? Não existe uma única combinação, não existe uma regra geral. Eu vou passar para vocês aqui algumas combinações que alguns cartomantes utilizam para falar de morte física e vou falar que eu utilizo, da forma que eu utilizo, tá? E da forma que eu passo isso para o meu consulente, tá? Eu já vou antecipar aqui que, naturalmente, quando eu vou fazer o atendimento, e isso eu já deixo bem claro com o meu consulente, muito antes dele agendar o atendimento, quando ele senta na mesa, na minha frente, para ser atendido, ou quando eu me conecto com ele através de uma videochamada, ele já tem consciência das perguntas que eu não respondo, que são quem vai morrer, como vai morrer, quando vai morrer, seja o próprio consulente ou seja pessoas ao entorno. Esse tipo de pergunta eu já deixo claro que eu não respondo, porque, como eu expliquei, eu não acredito que isso vai adicionar algo positivo na vida da pessoa, tá? Porém, o baralho, ele mostra aspectos de morte física, sim, tá? Então, Robson, como é que eu posso identificar no baralho a respeito da morte física? Associando-se à carta do caixão, porque a carta do caixão, eu costumo representá-la qualquer tipo de tiragem, que a carta do caixão é a carta de transição de ciclo, ou seja, é a carta de uma morte de um ciclo para transitar para outro. Porém, falando de morte física aqui, alguns cartomantes associam na combinação de cartas, quando está fazendo as suas tiragens, que a morte física é representada unindo aqui a carta do caixão, como por exemplo aqui com a carta da foice, tá? A grande maioria das combinações feitas pelos cartomantes são de duas cartas. Alguns rezam que, para suas tiragens de cartas, caixão mais foice representam a morte física. Para alguns, caixão e cruz, combinação de duas cartas, representam a morte física. Para alguns cartomantes, o caixão e a carta da estrela. A carta da estrela, ela fala de espiritualidade. Faz sentido, certo? Alguns associam a carta do caixão e a carta dos lírios, que é a carta das flores, né? Na grande maioria das combinações pelas quais eu tenho observado, tá? Alguns cartomantes associam sempre a duas cartas. Porém, como a morte física, para mim, é algo um pouco mais delicado, é algo que nós não podemos, nós temos que mitigar aí a possibilidade de erro. As combinações que eu utilizo para identificar numa tiragem de cartas a morte física, eu faço a combinação de 3 cartas, tá? Então a primeira carta para mim que vai representar a combinação da morte é o caixão. A segunda carta aqui seria a cruz, caixão e cruz. Porém, tem mais as terceiras cartas. Por que as terceiras cartas? Porque, para mim, as cartas que complementam aqui a situação de morte física pode ser tanto a carta dos lírios, tá? Caixão, cruz e a carta dos lírios. Ou, então, caixão, cruz e a carta aqui do buquê, do ramalhete. Qualquer uma dessas duas cartas aqui, que das flores, que se unirem à carta do caixão e da igreja, para mim é uma tiragem de cartas, ela pode estar trazendo a mensagem de morte física, tá? Para mim, no caso, não é uma mensagem, para mim já é uma confirmação da morte física mesmo, tá bom? Quando aparece, por exemplo, aqui, só a carta do caixão e a cruz, ou a carta do caixão e lírios, ou a carta do caixão e o ramalhete, o buquê, para mim não representa a morte física em si, representa um alerta desta possibilidade, tá? Quando é somente duas cartas, para mim, Robson Marques,
essa representação ela está me trazendo um alerta, tá? Uma possibilidade, algo ali que pode ainda ser manipulado energeticamente. Agora, quando aparece as 3 cartas, para mim já é confirmação, tá? Já é uma confirmação. Tá. Recebendo essa mensagem aqui, numa tiragem de cartas, o que você faz, Robson? Para que haja a possibilidade de aparecer essas 3 cartas aqui, eu lembro que eu não faço tiragem de morte. Eu vou abrir as cartas aqui para ver como é que vai estar a vida da pessoa, se a pessoa vai morrer ou se não vai morrer. Não faço dessa forma. Naturalmente, a única possibilidade de aparecer para mim essas 3 cartas juntas aqui, uma tiragem de cartas, é quando eu faço a abertura da mesa real. A mesa real é a tiragem de cartas que a gente faz análise de forma panorâmica, onde normalmente o consulente não faz nenhuma pergunta, mas eu consigo ver todos os âmbitos da vida dele, certo? Como existem cartas tema, eu vou observar as cartas tema. Aparecendo aqui em qualquer posição para mim, o caixão com a cruz, com as flores, que seja lírios ou que seja o ramalhete, eu vejo isso como uma mensagem de morte. Naturalmente, a morte é para o consulente que está sendo atendido, certo? Ou para alguém muito próximo a ele. Mas aí, Robson, como que você faz? Você fala para o cara, para o consulente, para a consulente, de que forma que você passa a informação? Toma cuidado que você vai morrer. Olha só, olha o nível de informação que você, cartomante, está tendo nas suas mãos. Por que eu não gosto de falar de morte? Porque isso é muito tenso, é muito sensível, é uma responsabilidade gigantesca na sua vida, tá? Você está criando karma para você e para o seu consulente, dependendo da forma que você passa essa informação, tá? Por mais que apareça isso no jogo, seu consulente perguntando ou não, você não deve falar para o seu consulente da forma que aparece no jogo. Você tem diversas formas de dar alertas, de falar para a pessoa, de observar a saúde da pessoa, como é que está, de recomendar que caso apareça algum alerta específico na saúde da pessoa, você orienta essa pessoa a procurar ajuda especializada, ajuda médica. Você não vai falar para a pessoa, toma cuidado que existe a possibilidade. Não, você não deve nem tocar nesse assunto. Porque é algo que você não consegue, você não pode, você não deve interferir. É algo realmente muito delicado, que você tem que ter uma postura ética, tem que ter uma postura profissional muito incisiva nesse ponto aí, para você não falar besteira, não cometer besteira. Nenhuma besteira nesse momento. Então, por isso que você deve mitigar, você deve pisar em ovos. Que mosquitinho chato esse, está me atrapalhando aqui. Você deve pisar em ovos quando você vai falar desse assunto, tá? Para você não criar karma para você não deixar a pessoa mais preocupada. Você pode fazer outras tiragens de observar especificamente questões da saúde, questões mentais, como que a pessoa está, e dando dicas para a pessoa procurar tratar o seu mental, procurar mexer na sua espiritualidade, né? Porque às vezes, se aparecer isso no jogo, não está determinando que a pessoa vai morrer, mas é uma possibilidade. E se existe a possibilidade, vamos passar para a pessoa informações que possam ajudar a pessoa a se equilibrar de forma energética, a procurar uma ajuda médica, a procurar uma ajuda espiritual, a procurar uma ajuda psicológica, para que se isso estiver determinado no destino da pessoa, para que a pessoa faça esse desencarne, para que a pessoa faça essa passagem de uma melhor forma possível. Tá? Esse é o cuidado que nós temos que ter enquanto leitura, mas dificilmente, não é comum que isso aconteça numa tiragem de cartas. Eu utilizo apenas a mesa real para observar, para confirmar essa informação. Por exemplo, se você for fazer uma tiragem de cartas de 3 cartas, aí você faz uma pergunta específica aí, tá com o consulente na sua frente, aí você vai fazer uma tiragem de 3 cartas para o consulente. Aí você faz a pergunta, por exemplo, vamos usar a pergunta mais comum que acontece. O relacionamento da pessoa, como é que está a situação? E a pessoa brigou com o cônjuge e tal, está querendo ver uma possibilidade de voltar ao relacionamento. Você tira 3 cartas. Você fez a pergunta relacionada se a pessoa, existe a possibilidade da pessoa voltar com o cônjuge ou não. Aí aparece caixão, cruz e lírios. Aí você, meu Deus, o Robson falou que caixão, cruz e lírios é morte, então ou um dos dois vai morrer. Não é bem assim que funciona. Tá?
tá? Como eu tenho falado sempre, em todos os vídeos que eu gravo aqui, quando eu falo sobre perguntas, as cartas respondem a pergunta que você fez. Se você não perguntou nada de morte, por mais que essa combinação que eu falei para vocês aqui, que representa a morte física, se você perguntou uma pergunta de relacionamento, caixão, cruz e lírios aqui vai responder a pergunta do seu relacionamento. Não viaja na maionese e vai colocar essa combinação aqui sempre relacionada à morte. Lembra, a combinação de cartas, ela responde o que foi perguntado, tá? Se eu não perguntei nada de morte aqui, isso aqui não está respondendo nada a respeito de morte. Tenha consciência disso, para que você não perturbe a sua tiragem de cartas e não passe a informação perturbada para o seu consulente. Tudo bem? Então, explicado aqui a questão da combinação aqui de cartas que representa a morte física no baralho cigano, lembrando, para mim, eu utilizo essa combinação de cartas. Como eu falei anteriormente, cartomantes e cartomantes utilizam a combinação aí que faz mais sentido para eles. A que mais faz sentido para mim é essa daqui. Por que eu não utilizo a combinação de confirmação de morte com 2 cartas? Porque como para mim é um assunto muitíssimo delicado, existe uma menor possibilidade de erro quando aparece 3 cartas do que quando aparece 2. Tá? Quando aparece 2, como eu falei, por exemplo, aqui, caixão e lírios. Tá? Para alguns cartomantes, isso aqui já é morte física, para mim não. Mas se aparecer, por exemplo, aqui, numa mesa real, ou caixão junto com lírios, aí eu vou começar a observar também a questão da saúde, a questão aí do estado mental, do estado espiritual, e já vou passar para o meu consulente algumas informações para que ele possa se cuidar. Porque pode haver um indício de alguma coisa que tem uma energia, tá? Mas para mim isso aqui não está determinando nada ainda. Tá? Lembrando bem que é sempre importante você ver o nível da leitura de cartas, como é que está ali, você já sentir a energia do seu consulente, para que você possa ver o terreno como que está, para chegar, passar informação para ele do jeito que eu falei, tá? Não citando de forma alguma a questão de morte. Existe a possibilidade que você que vai ter acidente. Não tente fazer essa questão de previsão de futuro, tá? Porque você vai acabar tendo problemas enquanto cartomante, tá? Você pode prejudicar o seu consulente, você pode fazer a pessoa sair preocupada, a pessoa sair, na verdade, e a pessoa, se você passar a informação dessa para a pessoa, pensa você no lugar da pessoa, do seu consulente, recebendo essa informação. Ou pensa você, enquanto você estiver fazendo tiragem de cartas para você mesmo, aí você abre a sua mesa real e sai essa combinação. Tá? Lembrando que eu passei essa combinação tem que fazer sentido para você. Se essa combinação não faz sentido para você, cartomante, se ela aparecer no seu jogo de cartas, então você não deve considerar como morte. Entendeu? Tem que fazer sentido para você. Não é porque eu falei, o Robson é o dono da verdade, falou que essas 3 cartas determinam morte, então falou para o Flávio. Não. Para mim faz sentido. Tá? Para você faz, se fizer sentido, tudo bem. Se não fizer sentido, utilize para você a combinação que faz sentido. Como eu disse, eu utilizo a combinação de 3 cartas porque ela tem uma chance menor de erro do que de 2 cartas. Tá? Resumindo todo o assunto aí de morte, que é um assunto tenso, tá? Recomendo que vocês tomem cuidado, façam uma análise de consciência aí, qual que é a importância para você, qual que é o significado para você disso tudo, tá? Se coloque no lugar do consulente, já imagine você, por mais que é muito difícil acontecer isso daqui numa tiragem de cartas, já começa a se colocar aí numa situação de que você está abrindo a mesa real ou outra tiragem para o seu consulente, que apareça essa combinação de cartas. E aí, como é que você, enquanto profissional, enquanto cartomante, seja lá você que siga a cartomancia enquanto previsão de futuro, previsão do destino, ou você que segue a linhagem terapêutica, como é que você vai se portar nessa situação? Lembrando que a sua postura quanto cartomante é muito importante nessa questão, para você não demonstrar receio, não demonstrar insegurança, não demonstrar medo, tá? Perante o seu consulente. Já se coloca nessa situação e tenta fantasiar como que você passaria essa informação para ele. Tá? Recomendo que você faça uma análise de consciência e se imagine bem nessa situação, porque isso é muito possível de acontecer com você. Tá? E na hora que você menos espera. Então nós devemos estar sempre preparados para essa situação. Tá?
E já faça a você a reserva do direito de você falar ou não falar desse assunto. Lembre-se, se você não tem conhecimento a respeito de espiritualidade e a respeito de karma, independente da sua crença, adquira conhecimento a respeito de espiritualidade, a respeito de karma, pois essa é uma situação que, caso você não saiba administrar, você pode estar trazendo karma para você, tá? Ação ou reação nessa vida e karma para uma próxima encarnação. Tudo bem? Eu espero que eu tenha sido claro aqui nesse vídeo, sem ofender as crenças, os princípios de ninguém, porque não é minha intenção, tá? A minha intenção aqui é passar informação, compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, da forma que eu utilizo na minha vida, tá? Passar para vocês, tá? Espero que eu não tenha ofendido a crença, os conceitos, os preceitos de ninguém, porque não foi minha intenção. Se eu tiver feito isso, peço desculpas, porque não foi minha intenção, tá bom? Se você curtiu o vídeo, dá um joinha. Se você ficou com alguma dúvida, quer dar a sua sugestão, quer fazer uma pergunta, quer fazer um questionamento, seja sobre o assunto que eu falei nesse vídeo aqui ou sobre outro, deixe sugestões aí também de vídeos que vocês queiram que eu possa fazer para você, alguma pergunta. Talvez a sua pergunta pode virar um vídeo, tá bom? Então, eu fico por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.